A paz do Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos e vou deixar uma palavra do Senhor para mim e para tua vida, amém? Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 5. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal. Acampa Teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a Tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Ele não era contado na genealogia como primogênito, mas o Senhor não assim o rejeitou. Se a gente continuar lendo aqui, nós vamos ver. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. José foi escolhido como primogênito, mas Judá, ele foi poderoso, ele foi príncipe entre as nações, e dele surgiu o príncipe, que é o príncipe Davi, da onde veio o Messias, aonde foi escolhido o Messias para vir, né? E aqui você vai ver que Ruben era o primogênito, mas como ele desonrou ali, né, o seu pai, ele acabou perdendo esse direito. Como ele dormiu com a concubina do pai dele, ele perdeu esse direito, e esse direito de ser primogênito passou a José. Aqui nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus, em Crônicas, apresenta essa genealogia das tribos que ficaram aqui, né, do outro lado do Jordão. Eram essas 3 tribos que ficaram do outro lado do Jordão, e quando elas estavam na liderança de Josué, prestes a entrar na terra de Canaã. Então são as tribos de Rubens, Gade e a meio tribo de Manassés, né? Que se você ler lá no livro de Josué, do 1, né, capítulo 12 ao 15, era necessário lembrar a respeito dessas tribos aqui, né, quando eles já estavam prontos para entrar nessa terra de Canaã. Era necessário lembrar da genealogia, né, desde a época aqui desse povo, a genealogia das 12 tribos. Era necessário falar na mente desse povo o que aconteceu com essas tribos, porque na verdade aqui era necessário que eles faziam parte da promessa, né? Por mais que era necessário lembrar que essas tribos aqui, mesmo estando do outro lado do Jordão, mesmo já estar há um longo tempo longe, afastado ali, né, distanciado das outras tribos, elas faziam parte da promessa de Deus, elas faziam parte da promessa do Senhor, né? Então, aqui o Espírito Santo de Deus vai apresentar aqui, né, vai nos mostrar, apresenta uma situação, uma ocasião onde as 3 tribos, você continuando a ler, você vai ver que foi quando as 3 tribos ali se reuniram para batalhar, né, contra os agarenos, quando eles ali começaram a se unir para lutarem. Eles se uniram como povo de Deus para lutarem contra o inimigo, né? Eles então clamaram ao Senhor e confiaram plenamente em Deus, né? Por isso eles venceram. No verso 20 aqui do capítulo 5, nós vamos ver que está escrito assim: e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja. Ele deu ouvidos, porquanto confiaram neles. Veja, eles ali, hoje a gravação não tá ficando boa, que eu tô sem um pedestal. Então, na verdade, eles ali clamaram ao Senhor. Então, essa vitória que Deus deu para essas 3 tribos, mesmo Ruben, né, que nós vamos aprendendo, mesmo Rubens tendo perdido ali o direito da primogenitura dele, Deus não lançou fora, Deus não esqueceu dele. Nós aprendemos que enquanto nós somos fiéis ao Senhor, né, independentes dele, Deus pode vir, ele vai nos dar a vitória. Mas assim como esses, né, essas 3 tribos aqui, quando estavam passando ali por um momento de dificuldade, o Senhor o ajudou. Mas logo depois a gente vai ver na história que eles abandonaram a fé, né? Então eles foram destruídos. Nós não podemos, aqui esse povo, né, eles no momento da tribulação, eles procuraram ao Senhor,
né? Essas 3 tribos aqui, Ruben, Gad e Manassés, formavam um exército, eles formaram um exército, se uniram em um exército, né? A gente vai ver aqui em 1 Crônicas, no capítulo 5, no verso 18, que eles formaram uma grande, ali, um exército de 44 mil homens, né? Mas eles ali foram, na verdade mesmo, garantida a vitória foi pela parte de Deus. Eles ali, né, não foi por eles próprios, mas foi o próprio Deus que permitiu eles serem vitoriosos. Nós aprendemos o quê? Que a desobediência ou qualquer outro jeito humano de querer garantir a vitória, de garantir o sucesso, assim como fez Ruben, né? Ele pensou, acho que eu vou deitar com a mulher do meu pai, estou garantindo aqui o meu lugar de primeiro, competindo com o pai. Nós aprendemos que isso não nos é em vão, isso não nos leva à vitória, pois, né, Deus sempre vai zelar para cumprir o propósito dele. O Senhor tinha um propósito e já sabia tudo o que ia acontecer. E não era o querer do homem, né? Nós aprendemos também que nem sempre aquilo que os nossos olhos acham que é o primeiro, que ele era o que nasceu primeiro, que iria herdar ali as bênçãos. Ruben errou, mas nem por isso também o Senhor o abandonou no momento que ele precisava da vitória, de vencer ali, quando se uniram contra um povo que estava ali indo contra o povo do Senhor. Mas nós também sabemos que no momento da bonança, eles abandonaram o Senhor. Nós não podemos, nós temos que ser fiel ao Senhor. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Ele é misericordioso, ele é bom, né? A justiça de Deus não se compara com a do homem, porque a do homem não se compara com a de Deus, na verdade, né? Essa é a diferença. A nossa justiça não se compara com a justiça divina, porque nós vamos julgar pelo que nós vemos, né? E o Senhor não é assim. Ali, quando Ruben pecou, a primogenitura foi para José. Mas não foi José, ele herdou várias bênçãos, mas não foi de José que veio ali o Messias. Foi da descendência de Judá, porque também o Senhor olhava que era necessário. Judá também teve suas falhas, tal, mas Judá era um homem que ele tinha ali uma posição, ele foi poderoso, ele tinha uma posição diante do Senhor. Então o Senhor, ele conhece a todos. O que nós vamos aprendendo? Que o nosso Deus, ele é misericordioso, ele teve misericórdia de Ruben. Ruben errou e ele ajudou Ruben no momento da necessidade dele, né? Porque Deus, ele é quem olha com amor, com compaixão, ele vem e redime os nossos pecados, ele esquece os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos, ele vem e derrama a misericórdia dele sobre nós. Já nós fôssemos julgar por nós mesmos, a gente não vai querer perdoar, mas o nosso Deus é um Deus perdoador. Aprendemos também que assim como a ordem genealógica não concede o privilégio em ser o primeiro, ali não foi assim, né? Pois se o coração não estiver voltado a Deus, não adianta querer ser o primeiro. Eu me converti primeiro, eu cheguei primeiro, eu estou num status maior. Não, porque o Senhor vai olhar o coração do homem. Aprendemos também que não devemos buscar a Deus somente no momento da tribulação. Nós não devemos buscar a Deus somente no momento da tribulação, mas nós devemos ser fiel o tempo inteiro, o tempo todo ao Senhor. Nós, todos os dias, temos que buscar a Deus. Temos que estar inserido ali nessa luta espiritual. Quando nós buscamos ao Senhor todos os dias, nós temos que todos os dias guerrear com Deus, né? Que Ele vai decidir o nosso destino. Então, nós, quando decidimos estar com Deus, nós estamos inseridos nessa batalha espiritual, de todos os dias vencermos o nosso eu, a nossa carne, o nosso querer, para fazer a vontade do Senhor, né? Para que nós venhamos ser garantidos numa salvação eterna, e não numa condenação eterna. Então, né, o nosso dia a dia é que vai decidir o nosso futuro eterno, com Deus ou numa condenação. Nós aprendemos também aqui que mesmo Ruben tendo errado, Deus, ele não rejeitou, ele era misericordioso, porque o propósito do Senhor ali, nem com José, que foi o escolhido pelo pai, mas Deus tinha escolhido para vir o Messias da descendência de Judá. Não que José foi diminuído, mas é que nós aprendemos, nós erramos, nós olhamos com nossos olhos, mas Deus tem uma forma de olhar que nós não entendemos. Que nós venhamos todos os dias buscar na presença do Senhor, saber
qual é a vontade agradável do Pai para a nossa vida, né? Buscarmos em Deus a resposta que nós precisamos, e não somente no momento da batalha, no momento da aflição, que nós não venhamos ser como Rúben, querer fazer com a própria mão, querer garantir algo, mas que nós venhamos esperar em Deus. Esperar em Deus, né? O Senhor é um Deus poderoso e santo, ele vai cumprir cada propósito dele, independente do homem, né? O Senhor não deixou de cumprir aquilo que ele tinha prometido. Que nós venhamos todos os dias trazer a nossa memória. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós temos que ter ali o caráter de Deus, que é o caráter de ser santo, de estar na posição do Pai, né? Nós aprendemos que aqui o Espírito Santo de Deus estava retornando, trazer a memória daquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida, dizendo, olha, lembra que alguns era para ser o primeiro, né? Ali Rúben era para ser o primogênito, era para ser abençoado, mas por uma desobediência dele, ele ali perdeu esse direito, mas não deixou de ser assistido por Deus, porque ele fazia parte do povo de Deus. Então o Senhor estava ali dizendo, olha, vigiai para que vocês não venham perder aquilo que é de direito de vocês, né? Nós temos que buscar em Deus, ser fiel ao Senhor, não querer fazer pela força do nosso braço, porque não é pela força, né? Não é por nosso mérito, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa vir todos os dias ajudar a minha e a tua vida. Que ele venha nos conduzir, que ele venha nos guiar. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Não vamos fazer como Rubens, né? Mas vamos ser ali obediente ao Pai. Não vamos fazer como esse povo que mesmo tendo a misericórdia do Pai, mesmo tendo errado, no momento da aflição, o Senhor socorreu eles. O Senhor não abandona ninguém na guerra. Mas quando eles estavam na bonança, eles novamente estavam ali, esquecendo das promessas do Senhor, esquecendo de buscar no Pai. Que nós venhamos ser fiel ao Senhor no dia bom e no dia mau. Que nós venhamos buscar a presença do Senhor, não somente para querer algo, mas também para agradecer, também para glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, né? Sendo agradecido pelo fôlego de vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.